E aí pessoal, beleza? Eu sou o Adilson Leão, esse é o canal Dicas do Leão. Nesse vídeo eu trago para vocês o tecimento dessa poltrona. Nós temos a fabricação passo a passo dessa armação aqui no nosso canal. E hoje nós vamos tecer com fibra sintética, vamos utilizar aqui fita 10 e cordão. Desde já eu peço que você se inscreva no nosso canal para apoiar o nosso projeto. E vamos embora pro vídeo aqui. O primeiro passo aqui é pegar aí um pedaço da fibra sintética. Nós vamos colocar um pedaço de fita aqui como se fosse um estirante. Então eu pego aqui na ponta do bracinho e vou fazer a colagem da ponta da fita. Depois lá na frente eu faço uma pequena correção sobre esse início aqui, porque esse lado do bracinho ele deveria já estar enrolado. Porém, eu acabei enrolando ele depois, ó. Perceba que aqui, esse pedaço de fita, ela tem que seguir o mesmo formato da parte de baixo ali, como eu mostrei com a mão. É o formato que eu quero que a fibra sintética acompanhe quando eu estiver tecendo ela, ó. Então eu venho aqui, eu colo esse pedaço de fibra sintética aqui, basicamente nas laterais, ó. Perceba que depois de armado, esse lado que eu já coloquei, ó, ela mantém a armada do cordão no formato que eu quero que fica a fibra sintética quando eu for tecer. Aí eu colei dos dois lados, ó, esse estirante. A tendência é que esse cordão acompanhe esse formato. Nesse tipo de armação, eu costumo fazer a armada das duas laterais e por último eu faço no meio da cadeira, ó. O cordão, nesse tipo de armada, no tipo bate e volta que eu costumo chamar, ó, eu passo ele apenas nessa parte de baixo da armação da cadeira, ó. Se você perceber, o assento ele é duplo. Então eu faço o travamento do cordão lá no bate e volta só na parte de baixo. A parte de cima, o cordão passa por trás dele, que a minha ideia é tampar tudo com a fibra sintética em volta da poltrona. Então eu já fiz ali uma ancoragem da fibra sintética bem apertadinha ali, de modo que ela não escape. Depois de fazer isso, você já dá a primeira volta travando o cordão. A primeira volta eu sempre dou na partida do cordão 2 voltas de fita 10. Já puxo o cordão do lado ali, ó, e dou uma volta por trás dele para fazer o travamento. Isso aqui, todas as armadas, basicamente você vai fazer assim. Mandou o cordão, dá uma volta atrás dele para travar. E aí eu já mandei lá, ó, o cordão que foi o primeiro, ele passou por trás do primeiro assento, foi lá embaixo, bateu, voltou, aí que eu travo ele aqui em cima. Essa primeira armada ela não pode ficar frouxa, mas ela também não precisa estar muito esticadona, porque lá na parte de baixo, quando você vier tecendo, depois da terceira ou quarta volta da fibra sintética, que você faz com um lado só do cordão, você já vai vir puxando os dois cordões. Então é só você seguir como eu estou fazendo aí na demonstração do vídeo, ó. Padrãozinho, puxou lá 3 voltas, já manda o cordão lá para baixo, passa na segunda armação, ele sobe e já faz o travamento ali. Então olha lá, ó, passei um no cordão de trás do anterior, fiz o travamento, puxo a fibra sintética, logo em seguida eu já faço no cordão da armada, ó. E nessa tocada aqui, ó, esse princípio você utiliza em toda a armação da cadeira. Eu comecei de dentro para a parte de fora aqui da borda, para eu conseguir acompanhar certinho o formato da parte de baixo do assento, porque se eu começo na parte da ponta aqui, eu não conseguiria obter esse mesmo resultado, porque aí a armada do cordão ia ficar bem diferente do que eu queria. Então, nesse tipo de armada aqui, ó, eu começo de dentro para fora. E lembrando a você também que o meu jeito de trabalhar não é o único jeito que existe.
Então tem algumas outras técnicas que o pessoal usa aí, amarra em cima, amarra embaixo e outras formas de chegar nesse mesmo resultado que o meu. Essa é a forma que eu achei mais simples de trabalhar e mais simples de eu demonstrar para você como é que você chega nesse resultado aqui. Tem algumas outras técnicas também que eu também sei fazer, mas eu resolvi fazer essa demonstração do jeito mais simples possível. Então, olha lá, ó, deu as voltas no cordão, já manda para trás depois da terceira volta para fazer o travamento do cordão. E aí, ó, passa sempre por trás do estirante, mas aí ele vai lá por baixo e volta por trás da parte superior do assento, ó. Tome bastante atenção, bastante cuidado nessa parte da armada aqui, principalmente para quem está iniciando agora a trabalhar. Na verdade, a falta de prática sua pode te confundir, mas tem que ter bastante atenção, porque se você passa uma por fora do estirante, você vai ter mais trabalho para corrigir. Então, bastante atenção nessa parte da armada aqui, que é uma parte que confunde um pouco. Se a pessoa der uma vacilada, ela faz coisa errada aí, depois tem que desmanchar tudo. E aí já estamos chegando aqui, ó, na beira aqui do apoio de braço. Chegando aqui, ó, eu já finalizo colando, faço uma volta na ponta de lá e travo bem travadinho a ponta da fibra sintética para ela não escapar. Já passo em seguida para fazer a armada do meio. Nessa armada do meio é o mesmo esquema, é a parte até um pouco mais simples do que essa parte que é mais inclinada. Então eu já venho ali, faço o travamento da ponta da fibra sintética na minha saída. Eu tenho essa facilidade de armar da esquerda para a direita. Para quem ainda não tem prática de trabalhar com fibra sintética, quando você começar, você vai fazer os seus testes aí. Talvez você tenha a mesma facilidade que eu de trabalhar da esquerda para a direita, mas talvez você tenha mais da direita para a esquerda. Então, isso aí, com o tempo, você vai praticando, você vai achar a forma melhor de você trabalhar. Então, o vídeo, a ideia é mostrar o norte para você, mostrar como é que faz. O jeito de fazer, com o passar do tempo, você vai se adequando, você vai se ajustando aí da melhor forma de você chegar no resultado. Esse tipo de trabalho com fibra sintética tem uma particularidade que, conforme você vai trabalhando, você vai desenvolvendo técnicas para agilizar seu trabalho, para dar um melhor acabamento na peça. É um trabalho muito bacana, porque ele estimula muito a sua criatividade. Então, nessa partida, como sempre, ó, eu puxo 2 voltas de fibra sintética ali na saída do cordão, passo uma por trás do cordão para descer a primeira plantada e sigo aqui, ó, tecendo. Depois da primeira que eu faço 2 voltas, outras todas eu faço 3 voltas e finalizo na outra ponta com duas voltas de fibra sintética também. Nessa tocada aqui você vai até na outra ponta lá para finalizar a parte de armada da nossa poltrona. Nesse caso aqui, eu estou utilizando para fazer a armada a fibra sintética número 10, puxo 3 braçadas de fita, que é uma quantia boa para se trabalhar, não fica embolando nem nada. Então eu puxo 3. Não tive emenda aqui no meio das armadas, porque as 3 deu certinho para fazer cada lateral e para fazer a parte do encosto também. Então, mais do que 3 para fazer a armada, dá para fazer também, mas você perde mais tempo, a tendência é da fita embolar. Então, eu costumo trabalhar com 3 braçadas mesmo. E aí você vai aí, ó. 3 voltas, faz o travamento atrás do cordão. Lembre sempre de passar a parte do cordão que vai lá por trás da peça. A primeira parte do assento ela passa por trás, a segunda ela bate e volta para cima de novo. E aí estamos aqui
chegando já na última plantada da parte central do encosto. Ó, subiu, deu ali a volta, travou ela. O ideal é quando dá 2 voltas de fita só no final. Nesse caso aqui vai dar 3, mas não tem problema não, que depois na hora que eu vier com a trama isso aí nem não vai aparecer praticamente. Então tô finalizando aqui. Perceba que eu vou dar uma volta com a fibra sintética atrás dessa barra aqui para eu poder travar ela, porque se eu finalizar ela só chegou ali na última volta eu já colar ela pode vir a escapar, ó. Então eu já venho e já faço um X aqui, sabendo que depois eu vou fazer um ponto com a fibra sintética aqui. Então eu faço um X e colo para não ter risco nenhum dela se soltar depois e desfazer a parte da armada que eu vim fazer aqui, ó. Eu fiz um X, já identifiquei que ali vai um ponto, né? Em cada união da armação, como padrão, sempre vai ter um ponto. Então aqui eu já vou fazer a emenda de um pedaço aqui, já vou fazer o primeiro ponto para vocês verem como é que é. Eu tenho vídeo aqui no nosso canal sobre os pontos com fibra sintética. Lá eu demonstro os pontos mais comuns, os mais utilizados no tecimento de fibra sintética. Inclusive esse daqui é um dos que está lá. Lá eu mostro com mais detalhes. E são pontos simples, ó. Você vai dar uma volta em cada lado da armação. Depois de fazer um X, você vem dando uma volta em cada uma. Esse é o acabamento que você dá na união da armação, que a ideia é tampar todos com a fibra sintética. E sempre tenha em mente que a parte de colagem da fibra sintética você sempre vai tentar esconder o máximo. Por isso que essas colas aqui, ó, da ponta desse ponto aqui, eu já vou jogar ele lá para dentro, ó, para dentro e para baixo, porque depois eu venho com a trama, ainda vai um acabamento com um cordão aqui, ele vai tampar essa parte da cola, não vai aparecer. E aí finalizamos o ponto aqui. Isso aqui você vai fazer nas 2 uniões do encosto. Colo na parte de trás ali e parte de baixo, que é onde vai ficar escondido depois. Esse é o resultado depois do ponto pronto, ó. E essa peça aqui vai ser toda enrolada ainda. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que eu acabei esquecendo de enrolar antes? Então, essa peça aí. Faz tempo que eu não teço esse tipo de armação, acabei passando batido nisso aí. Mas quando você for fazer a sua, você enrola isso aqui antes, que vai ser mais bacana para você aí. E vamos também já fazer esse ponto do apoio do braço aqui. Então, ó, eu peguei um pedaço de fibra sintética, mais ou menos aí uma braçada e meia, puxo uma ponta para fazer o travamento dela e ela dá uma volta ali, rodeia lá no meio e vai passar por baixo da ponta que eu deixei ali, ó. E aí nessa sequência eu já vou travar aqui a ponta que serviu de ancoragem da primeira passada da fibra sintética. Depois de travar aqui, você vai seguir essa sequência aqui, ó. Ela dá uma volta de cada lado para fazer o travamento. Eu faço esses primeiros sempre colando para evitar que ela venha escapar. Não costuma acontecer de escapar, mas eu faço isso para garantir que ela não escape. Então eu colo ali e depois eu só venho seguindo o formato do ponto. Para cada lado da armação eu dou uma volta da fibra sintética. Estou fazendo a colagem para ficar um ponto garantido, evitar que ele venha a escapar. Pode ser que escape, então para não correr o risco, eu costumo fazer colando, para eu não ter retrabalho. Que depois que eu entregar essa peça para o cliente, se um ponto desse escapar, eu tenho que ir lá e cobrir a garantia e consertar a peça para o cliente. Então, vai lá,
Sentiu de fazer colando, beleza, pode fazer igual a mim. Se você achar que da forma que você está fazendo ela não vai escapar, não precisa, pode fazer sem colar também. Mas eu costumo fazer esse ponto colando, porque eu já tenho histórico desse ponto escapar e depois eu ter que andar longe para atender o cliente. Então, o padrão é você vir dando uma volta para cada lado. Você termina esse ponto quando a volta do ponto tampa aquela quina ali, ó. Bem esticadinho. Esse ponto também nós temos lá no vídeo que eu ensino a parte de ponto com fibra sintética. Vai lá dar mais uma volta. Perceba que é uma volta para cada lado da armação. É simples e faz toda a diferença no acabamento da peça. E finalizamos aqui o nosso ponto. Faço a parte da colagem dela lá na parte de baixo, mas eu começo colando desde aqui, ó. Eu só não corto ele aqui em cima. Mas eu já venho colando o ponto aqui e jogo a ponta lá para a parte de baixo, onde a fibra sintética vai pegar, vai tampar e o ponto não vai aparecer a colagem do ponto, ó. O resultado vai ser esse daqui. O ideal é fazer dos dois lados, padrãozinho, ó, como eu fiz. E depois nós vamos enrolar essa parte de baixo, essa parte do encosto ali também, que eu já deveria ter enrolado desde o início. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui alinhando todas as plantadas, dividindo certinho. Precisa medir com uma régua não, mas no próprio visual, assim, na vista você consegue ver qual que vai estar um pouco mais torcido, mais de lado. Você vem ali e alinha todos esses pontos, que daqui a pouco nós já vamos começar a trama da fibra sintética. O ideal é que esteja tudo alinhado. Importante que então, antes seguindo aqui, ó, de eu fazer esse essa é o formato da armada, eu deveria ter feito. Também lembrando a você que eu deveria ter enrolado essa peça aqui, ó, que eu mostro para você. E enrolar bem essa barra com esse aqui, encosto também. Como eu não fiz lá no início, agora eu vou fazer uma pequena correção. Na verdade, a parte do processo também eu só inverti a ordem dele. Eu vou ter que cortar esses dois estirantes que eu coloquei no início. Vou enrolar essas quatro peças aqui. Depois eu volto com o estirante de novo. Faço a armada dessa face aqui da poltrona, que essa frente também vai ser tecida. Você faz lá no início, antes de você começar a armar. Mas quando você for fazer a sua peça, enrola tudo do início, que aí você não precisa fazer essa parte. Na verdade, você só vai inverter a ordem, vai enrolar essas partes aqui lá no início, ao invés de fazer igual a minha aqui. Então, depois que eu cortei as peças, eu pego aí 2 braçadas da fibra sintética, que na minha armação vai dar certinho. E vou enrolar essa parte da armação. Eu sei que quando eu vier tecendo, essa parte aqui já ficaria enrolada. Porém, como a parte do bracinho tem aquela curva ali, ela acaba abrindo e aparece o vão da fita. Por isso que eu faço uma enrolada e depois eu teço de novo em cima, porque aí não vai ficar aparecendo a parte da armação aqui. Enrolei um lado, enrolei o outro. Então agora a gente faz o seguinte, ó. Depois de enrolar, eu vou fazer essas duas partes aqui, depois de enrolar esses dois frente, lados, que é o apoio do bracinho, eu vou enrolar a parte de trás agora, ó. E aí a gente enrola os dois lados e vamos seguir com o tecimento da nossa poltrona. A colagem daquele mesmo estirante que eu estava usando aqui, eu vou fazer de novo. Eu vou colar direto nesse bracinho que eu enrolei aqui, porque quando eu vier tecendo com a fibra sintética, eu vou tampar aqui de novo com a própria fibra. Eu poderia deixar isso aqui desenrolado e conforme eu vim tecendo, ele tampar aqui. Porém, essa curva aqui, ó,
ela tende a abrir quando você vem enrolando a fibra sintética. É por isso que eu enrolo e depois ela vem enrolando de novo com a própria trama da fibra. Então eu já colei a ponta ali. Eu vou puxar isso aqui, ó. De modo que a armada vai acompanhar esse formato aqui, ó. Então eu coloco ela ali. Puxo aqui. Lembrando que essa é uma correção que eu estou fazendo, que eu deveria ter enrolado isso aqui antes de armar. Porém, quando eu vi, eu já estava na metade da armada, eu não ia deixar desfazer o que eu já estava fazendo para fazer essa parte. Então, essa aqui é a correção. Você fazendo da forma correta, enrolando toda a peça antes, você não precisa fazer essa parte do procedimento aqui, ó. Para eu já fazer a ancoragem dele, jogo a fita lá atrás, acho uma posição de travamento dela. Achei aqui, travou. Vou partir com o cordão assim, ó. Eu tenho o costume de dar 2 voltas e já descer com a primeira plantada aqui. As demais eu coloco 3 voltas. Se você perceber, quase que todas as minhas armadas são com 3 voltas. Poderia fazer com 2 também, mas eu gosto de fazer com 3, que fica uma distância boa para eu trabalhar com a trama depois. E eu ainda economizo um pouco de cordão aí nessas plantadas. Então, seguindo aqui com a armada da nossa peça, eu faço um X bem nessa união aqui das armações, ó. Depois que eu enrolei o lado, eu vou lá, pego com a própria ponta da fibra sintética, ó. Perceba que eu só fiz um X aqui, depois eu venho contornando cada lado da união da armação para dar um acabamento legal. Essa parte é a parte que fica aparecendo aquele furo do metalon. E apesar de eu passar com a fibra sintética tecendo tudo aqui em volta, eu gosto de tampar essa ponta aqui para não correr o risco de aparecer nada ali. E faço esse X, colo ali de uma maneira discreta, onde quando eu vier com a trama de fibra sintética eu vou conseguir tampar esse furo do próprio metalon. Beleza, colou, armamos aqui a nossa peça. Agora a gente vai passar para uma outra parte da armada da nossa fibra sintética, que é fazer essa trançazinha, esse acabamento com o cordão na parte superior da nossa poltrona. Nessa parte aqui eu faço o seguinte, ó, eu meço o tamanho dela uma vez, ó, como que dá o comprimento do cordão para eu fazer essa borda aqui da parte do encosto. Peguei o tamanho da poltrona, vou jogar ali 2 vezes, estico ela, porque eu vou precisar de 4 vezes o tamanho dela, ó. Então eu dobrei ali, deu 4 vezes o tamanho da parte superior da poltrona, que é onde eu vou fazer o acabamento. Corto ali o pedaço do cordão para eu seguir fazendo essa trama de cima aqui, que é onde vai dar o acabamento do final da nossa peça. Para partir daqui, ó, eu não vou só puxar ela e jogar uma vez, ó, eu dou uma volta na parte do bracinho ali, que é onde eu vou partir com a trança, e dou mais outra volta puxando ela na seguida voltando lá, ó. E aí ela vai ficar aparecendo ali na face 2 voltas do próprio cordão ali. Depois disso, ó, eu puxo, deixo ela esticadinho, posiciono o cordão ali, eu venho tecendo uma por baixo e uma por cima. Ela vai fazer
esse contorno aqui nessa borda superior todinha. Ela vai fazer essa trança aí, ó. Jogou um por baixo, um por cima. Dos dois lados do cordão da nossa peça aqui, ó. Uma por baixo, uma por cima. Você segue até lá no final. Seguiu trançando uma por baixo, uma por cima. Chegou lá no final, você vai dar a volta lá. O próprio desenho dela vai mostrar para você como é que você deve vir tramando ela de modo que fique um negócio bacana, uma trancinha bem acabada. E aí eu venho alinhando todas as plantadas do cordão. Sempre confiro isso para não correr o risco dele ficar torcido. A peça torcida, beleza, você vai chegar no resultado mais ou menos também, mas para quem é detalhista, ele percebe quando o cordão está torcido. Aqui eu peguei um pedaço da fibra sintética, achei um tipo de ancoragem ali para eu colar ela de uma maneira firme para eu iniciar a parte mais legal do nosso trabalho, que é a parte do tecimento mesmo com a fibra sintética. A peça está toda armada, achei um ponto bom de ancoragem ali que vai ficar discreto para quando eu der a primeira volta ela não ficar aí destacando, chamando mais atenção que deveria. Colei ela lá naquela peça que eu coloquei de base lá, colada da própria fibra sintética. Então agora eu estou na partida da fibra sintética, tá tudo certo. Agora nós só vamos seguir com a trama aqui. As duas ou as três primeiras voltas de fibra sintética, que essa borda do assento da parte de baixo ela é tecido rodeada. Então você vai rodear a peça todinha. As três primeiras eu vou fazer pegando só o lado do cordão que aparece para mim, que outra parte ela passa por trás. Eu só puxo ela depois da terceira volta. Então eu vou seguir aqui, ó, tecendo apenas o cordão que está do meu lado, um lado só do cordão. Sigo tecendo ele, dou 3 voltas tecendo, puxando um cordão só. Esse início aqui é uma parte um pouco mais apertada. Você puxa, o cordão quer ir para um lado, a fibra quer ir para um lado, você puxa ela para o outro, mas mantenha aí tecendo, puxando ela para baixo. Você vê que precisa de ancorar, vem ali, faz uma colinha nela e assim você vai seguindo, ó. E vamos aqui tecendo, uma por baixo, uma por cima. Bastante atenção nesse início aqui. Se você vacilar, você pula 2 por cima ou 2 por baixo e começa a complicar seu trabalho, porque a hora que você dá uma volta e você vê que em algum lugar você errou, você tem que voltar desmanchando de novo. Então essa parte do início é uma parte que exige bastante atenção da sua parte, para você não acabar pulando uma armada dessa aqui e depois vai dar problema lá na sequência da sua peça. Então vem mandando uma por baixo, uma por cima. Descendo e puxando para baixo de novo. Então essa parte aqui é a parte do final, onde eu vou saber se vai bater certinho a armada. Sempre que a armada de TC rodeando der ímpar, você vai dar certo. Ó, a minha deu par. Então eu tive que mandar ela por baixo nessa parte lateral aqui para ela dar a emenda certa aqui sem que eu tiver que remontar 2 casas, ó. Esse é um macete que você tem que prestar atenção. Talvez você venha tecendo aí, quando você passa da frente para lateral, a lógica tá mandando você ir por cima, mas lá na emenda, se você ir por cima, ela vai remontar. Então você volta para trás de novo e manda o sentido contrário, para que quando chegar na emenda ela não remonta, ó. Aí ela passou na minha emenda certinha aqui. Mas se eu tivesse seguindo daquele outro jeito que eu tava, seguindo a lógica, ela não ia dar. Isso acontece porque o número de plantada minha deu o número par. Então quando você vai tecer rodeando, por via de regra tem que ser ímpar para dar um fechamento correto, certinho.
Não que o meu não tenha dado correto, ele dá certo também, só que se fosse uma peça redonda, aí eu já ia ter problema. Como não é uma peça 100% redonda, quando eu mudo de um lado para o outro, eu consigo fazer esse ajuste aí só alterando a casa de onde eu venho tecendo. E aí as outras, nenhuma vai dar problema mais, porque eu já vou vir seguindo a mesma ordem. Aqui, ó, depois de eu dar 3 voltas tecendo, rodeando com a fibra sintética, eu já venho puxando a parte de baixo. Perdão, aqui eu dei 4 voltas tecendo. Então, 3 ou 4 não vai fazer muita diferença. Um lado ainda está 3, o outro lado está 4. Eu estou procurando aqui a melhor posição para eu já puxar o cordão que está lá para trás, ó, e aqui na frente ficou melhor para mim. Então eu já venho puxando o cordão de trás. Agora nós já vamos puxar os dois, juntar tudo para seguir a nossa trama aqui. A minha fibra sintética está acabando já o pedaço e eu vou precisar fazer uma emenda agora. Tenha em mente o seguinte: toda emenda tem que estar escondida, sempre escondida. Quando a emenda aparece, fica a coisa mais feia desse mundo. Então você tem que tomar muito cuidado para não deixar a emenda aparecendo. Peguei, marquei ali um lugar onde essa emenda vai estar meio escondida e venho, faço a colagem de outro pedaço com mais 5 braçadas. Quando você sabe que você vai usar bastante fibra sintética, igual eu tenho a poltrona inteira para tecer, você já pode deixar uma quantia boa de fita cortada perto de você. Eu costumo já deixar aí um tanto bom. Nesse caso aqui eu puxei 8 pedaços com 5 braçadas cada uma. Eu já deixo do lado, que conforme eu vou tecendo, vai acabando, eu vou emendando. E assim você ganha tempo. Senão você vai ter que ficar, puxou, teceu 5, aí larga da peça, vai lá, puxa 5 braçadas, corta, volta. Então primeiro eu só corto os pedaços que eu vou usar e vou deixando de lado. Você não precisa cortar tanto assim se você for fazer uma peça só, porque depois que você termina, você fica com as peças com as fibras sintéticas cortadas. Não é muito bom. Mas nesse caso que eu vou usar bastante, eu já deixo cortado. Seguimos tecendo aqui, ó. Agora eu tô vindo puxando as fibras sintéticas, o cordão que ficou para trás da armada bate-volta, ó. Então, ela vai querer puxar mesmo para fora, por isso que você vem tecendo com uma mão, com a outra vem segurando. Mas depois que eu der a segunda, terceira puxada com os 2 cordões, ela mesmo vai puxar firmando para baixo e fica tudo tranquilo, é só seguir a sequência até lá em cima. Então, vamos lá, vai tecendo, legal. Isso aí você vai indo com calma, com cuidado para não pular a casa, prestando atenção no que está fazendo. É um trabalho bem gratificante, é um trabalho que exige um pouco mais até de paciência do que de força, de técnica, não é nada difícil de fazer. Não é fácil, nada é fácil, mas aqui com treino, com esforço da sua parte, você consegue chegar em um bom resultado. Vou fazer mais uma emenda aqui. Tenho também um vídeo publicado no nosso canal aí, ensinando a fazer emenda de fibra sintética de maneira fácil, rápido, prático, sem que você se machuque ou que você faça uma emenda que depois não fique boa, ela pode arrebentar. Então, faz uma emenda bacana, sempre mantenha ela escondida, nesse caso aqui, atrás da armada do cordão. Então ela tem que ficar escondida, não pode ficar exposta. Olha lá, eu consegui esconder ela atrás do cordão. Travo ela aqui, para ela não puxar para lá, escorregar e a emenda aparecer. Essa parte da frente aqui a gente já está quase finalizando. Vamos ver aqui se ainda dá para puxar mais uma volta ou se terminamos aqui. Então demos mais uma volta e agora vamos
finalizando aqui a parte da frente. Essa aqui é a última trama da fibra sintética. Já faço a colagem dessa face aqui e depois as duas próximas voltas ela não vai mais dar a volta aqui. Então eu vou cortar os dois pedaços aí, vou colar ali na face e depois eu venho com uma outra peça, outro pedaço da fibra sintética e colo por cima, tampando onde é que eu vou estar emendando ali, ó. Então, aqui ainda dá, vamos seguir mais uma rodeando aqui. E seguimos tecendo aí. Então, ó, eu venho. Hora ou outra, dá uma analisada no cordão, se ele tá alinhadinho. Vem fazendo os ajustes que for preciso, sempre puxando ele, a fita para a parte de baixo, deixando ela justinha, ó. A peça começa a tomar forma já, certo? A parte de baixo eu terminei, então agora eu venho aqui para o começo da parte de cima. Eu parti aqui do meio, mas respeitando a ordem, uma por baixo, uma por cima. Deixei aquela ponta de lá onde eu vou colar ela aqui, ó, essa peça aqui que eu falei para você, que umas duas dela eu faço a colagem aqui, só que ela não vai ficar aparente, porque depois você pega um pedacinho de fibra sintética e cola ela na parte de baixo, dá uma volta em cima da parte da emenda e cola lá por trás. E aí fica tudo filé, não aparece nada, fica perfeito. Seguimos então tecendo a nossa trama, sempre conferindo alinhamentinho, tá beleza? Puxou, dá uma esticadinha. Tudo isso aqui eu tô fazendo nessa velocidade aqui, que é para você pegar aí o máximo de detalhe que você conseguir, mas com o tempo você pega a prática, você pega a agilidade nisso aqui, você faz rapidão. Mas é diferente, né, de você fazer só para você e de você fazer mostrando no vídeo para outra pessoa entender o processo, como é que é. Então, segue tecendo. Eu estou utilizando 5 braçadas de fita. Se você achar que 5 tá ruim, tá embolando, pode fazer com 3. Se achar que de 5 tá bom, consegue fazer com mais, pode puxar com mais braçada também. É como eu disse, que a diferença é que às vezes ela pode embolar mais, ou ela pode ficar dando muita emenda também, não é muito bom. Então, uma quantidade boa de fibra sintética que eu gosto de trabalhar é com 5 braçadas, para quase todos os tipos de cadeira. Não sei quando é pequena, e aí eu uso menos. E aí você vai seguir fazendo a trama até lá no final. Essa peça aqui, ela tem várias coisinhas, várias particularidades. Então, talvez na sua armação você encontre um jeito melhor de fazer algum acabamento, um jeito melhor de chegar num resultado bom também. É legítimo você fazer do seu jeito aí. Aqui eu estou mostrando para você o norte, como é que eu trabalho, e tem dado muito certo isso. Então, para quem não sabe nada, já vai pegando jeito, já vai começar a estudar uma forma de você otimizar seu trabalho, seu tempo, que o resultado vai ser bacana. Então, vamos seguindo com a nossa trama aqui. Uma por baixo, outra por cima. E sempre nesse caso, depois que nós passamos daquela borda da parte de baixo para a parte de cima do encosto, a nossa emenda sempre vai ficar nas pontas. Aí você já não vai mais fazer emenda no meio da peça só para colocar atrás do cordão, porque se você colocar atrás do cordão ali, ou ela vai aparecer para frente ou ela vai aparecer para trás. Então, nesse caso, todas as emendas que você for fazer, você vai ter que deixar em uma das pontas e jogar ela para a parte de dentro, a parte mais escondida ali, depois, de modo que ela não vai aparecer para lado nenhum. Então aqui eu já fiz a emenda e vamos seguir a trama de novo. Pela largura dessa poltrona aqui, ela ficou boa para eu tecer por dentro, mas não é uma via de regra também. Tem alguns casos que fica melhor para eu tecer por fora, então eu viro ela parte da costa da poltrona para mim e sigo tecendo.
Isso aí é cada caso, eu procuro um jeito melhor para trabalhar. Nesse caso aqui ficou melhor para eu trabalhar tecendo pela parte de dentro dela. Não forço a coluna nem nada. Essa postura também, falando da coluna, é muito bom você achar uma posição que você trabalhe que não vai afetar a sua coluna, que você vai trabalhar sentado ali, então você fica muito agachado, torto, você pode até ter problema aí depois. Então, acha uma postura confortável para você. Se sua região for quente igual a minha, coloca um ventilador ali e chega o milho no negócio aí que tá ficando bacana e vai ficar filé depois de pronto. Então eu subi com a trama aqui, ó, da fibra sintética, ela chegou no lugar onde aquele estirante que eu coloquei tá pegando já, ó. O que que eu faço aqui? Eu venho com a tesoura, corto o estirante que eu tinha colado aqui, ó, para manter a trama da fibra sintética na posição que eu queria. Então eu já não preciso mais dela amarrando o cordão, porque ela começou até a me atrapalhar. Então eu puxo minha trama ali, corto os dois lados do estirante que eu soldei no apoio de braço e continuo tecendo a peça da mesma forma. Vamos lá, já vem com a fibra sintética aqui, eu já consegui subir tecendo ela até aqui. Ó, o que você faz aqui? Quando você chega com a fibra sintética num ponto que ela não dá mais uma ida e volta, você vai tecendo com ela inteira, você vem cortando os pedaços igual eu fiz, ó. Você vai cortando pedaço por pedaço e passa ele, vai sobrar uma ponta de cada lado. Deixa aí, não precisa sobrar muita coisa, mas um pedaço aí que dá para você colar de um lado, estica do outro e cola do outro. Essa parte é a parte final, o acabamento da parte superior da nossa peça. Então, eu já venho, pego um tanto. Se você quiser fazer uma por uma já, para quem está começando, cola de um lado, estica, cola do outro, pega outro pedaço e assim você vai uma por uma. Você pode fazer também. Aqui eu estou colocando já os pedaços todos de uma vez e depois eu venho colando todo mundo. Colo tudo de um lado, passo para o outro lado, estico tudo, colo tudo e dou acabamento depois. Então fica a critério. Quando eu estava começando, eu fazia uma por uma, para eu não confundir, para não acontecer de você remontar. Então eu vinha fazendo uma por uma. Nesse caso aqui eu estou fazendo tudo de uma vez, é mais prático, é mais rápido. O vídeo já está longo pra caramba, muita gente vai desistir no caminho, mas quem quer aprender mesmo vai assistir até o final, que é uma peça cheia de detalhes, cheia de macete. Então, vem aí, coloco um por um, pedaço por pedaço, estiquei tudo até chegar lá em cima. Depois que eu chego lá em cima, aí a gente vem tratando a cola, o acabamento, tudo dessa borda aí, para ficar uma peça legal, uma peça bacana. Depois disso, ó, agora é aquele detalhe que eu falei. Acha uma posição legal aí, um lugar que ela vai ficar colado. Agora você vai usar sua criatividade para esconder o máximo possível essa cola. Essa cola eu faço ela geralmente bem ali na beiradinha daquela trama de cordão que nós fizemos na parte superior, lembra? Então eu uso ela o mais para dentro possível ali e de forma que a trama fique uniforme, ela tampa ali para ficar o mais discreto possível. Então eu venho ali, já venho, corto a pontinha na posição que eu quero colar, venho fazendo essa colagem aí. Então não tem erro, não tem segredo, é coisa que você só aprende metendo na mão e fazendo mesmo. Então, ó, sigo ali, corto as pontinhas na posição que eu quero colar ela, já venho, colo tudinho. Beleza, colou. Terminei um lado,
analiso ali se tem mais alguma coisa, deixei umas duas pontinhas ali para finalizar depois, mas ó, mesmo esquema, você pega do lado ali, acha a posição certinha da fita, vem colando ela uma por uma, presta atenção para não remontar, colar uma de cima na parte da de baixo e vice-versa. Então, bastante atenção nessa finalização aqui. Cuidado também para não passar o ferro quente onde não deveria e estragar todo o serviço, que se esse ferro quente passa nessa borda de cima, já estraga o serviço, fica feio pra caramba, porque você não vai ter como desfazer a armada toda só para trocar aquele trecho da fita. Então agora eu vou ali, finalizo aquele detalhezinho que eu tinha deixado antes, vou para essa outra ponta aqui, ó, finalizo ela. Agora eu faço o seguinte, ó, eu venho com a fibra sintética, um pedaço que dá certinho a volta da peça, o encosto dela todinho, e vou colar ela de fora a fora em cima das emendas que eu fiz, ó. E aí fazemos essa colagem aí desse acabamento para esconder a cola. Verifico a parte da frente se tem algum arremate ali que precisa ser colado e finalizo tudo. Finalizamos o vídeo da nossa poltrona. Depois de pronta, ela ficou como aparece na foto aí para você. Para quem nos acompanhou até aqui, fica o meu muito obrigado. Se inscreva no nosso canal. Valeu e até a próxima!